Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Paulo. Para você que está chegando no canal agora e está vendo o vídeo pela primeira vez, está acessando o canal pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Marcos Paulo. Bom galera, na postagem anterior coloquei um vídeo aí a respeito de alienígenas, né? A respeito de extraterrestres, a respeito também de pessoas que tiveram contato com alienígenas, supostamente alienígenas, né? A gente não sabe o que são realmente essas coisas. Muitas pessoas acreditam que isso sejam demônios, outras pessoas acreditam que isso sejam alienígenas, que sejam extraterrestres. Eu já tive experiências com esse tipo de coisa, então na minha infância eu rotulava esse tipo de coisa como sendo alienígena, né? Então hoje que eu tenho hoje que a gente tem uma formação melhor, que a gente tem uma cabeça melhor, que a gente tem um estudo maior sobre diversas coisas, né? Sobre diversas experiências que acontecem não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a respeito desse assunto, eu digo que a gente não pode rotular esses acontecimentos como sendo de alienígenas ou como sendo de demônios. Até mesmo porque nós não conhecemos nenhuma parte nem outra parte. Então assim, é ignorância, muita ignorância da nossa parte afirmarmos que são tais coisas, certo? Mas eu, assim como outras pessoas também, podem afirmar com toda a sua certeza de que passaram por experiências e creio que experiências tenebrosas e incríveis, né? Então assim, para não ficar muito longo esse vídeo, eu só quero chamar a atenção de algumas pessoas exatamente para isso. Como nós não sabemos do que se trata, a gente não pode chamar essas coisas de demônios. Porque assim, a Bíblia ela é bem clara no que se trata a respeito de demônios, né? A Bíblia ela trata demônios como sendo espíritos malignos. A Bíblia não trata demônios como sendo seres em matéria. Então, se vocês acham, vocês afirmam, né, algumas pessoas que têm a sua crença naquele fervor de fanatismo e acha e afirma que isso é realmente, que alienígenas são demônios, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês afirmam, porque se vocês leem direito a Bíblia, vocês não podem afirmar que demônios são alienígenas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Espírito, né, seres espirituais, seres demoníacos, que vocês falam que são seres espirituais, são demônios, eles não podem ser matéria, ou seja, eles não podem ser seres em matéria. Ou eles são alienígenas em matéria, em corpo físico, ou eles são demônios em espírito. E em todas as ocasiões que nós lemos algumas passagens que se trata a respeito de demônios, de espíritos malignos na Bíblia, a referência que nós temos são de espíritos, não são de seres, né? E o único ser que pode se transformar em anjos de luz, segundo a Bíblia, é próprio Satanás. Então, se próprio Satanás tem este poder, que afirmo que muitas pessoas dão muito poder a esse tipo de coisa, dão muito poder ao mal, esse, segundo a Bíblia, é o único ser que pode se transformar em matéria. O resto, né, que são os demônios, que são os espíritos maus, segundo a Bíblia, não podem se transformar em matéria. Ou seja, demônios espirituais não podem se transformar em seres alienígenas. E seres alienígenas não podem se transformar em seres demoníacos, em seres espirituais. Ou vocês acreditam que demônios são espíritos, que eles possuem as pessoas, ou vocês acreditam que os demônios são seres alienígenas e que atormentam as pessoas. Mas aí tem uma questão que ela diferencia bastante uma coisa da outra. Porque se existem os alienígenas, e existem vários relatos
milhares de relatos no mundo de pessoas que passaram por essas experiências. Quase todas elas sofreram alguma experiência genética. E o caso do vídeo que foi postado anteriormente a esse, ele se trata da Operação Prato. Então o relato das pessoas, a experiência dessas pessoas que estiveram lá na região de Colares e que passaram por experiências horríveis, relataram o quê? Relataram que elas, que o sangue delas foram sugado, né? E que elas passaram dias e dias, mais de 30 dias, prostradas, sem ter reação. Muitas delas ficaram uma boa parte desse tempo deitadas, elas não conseguiam nem sentar, né? E o relato delas é de que elas viram luzes, de que elas ouviram algum ruído, né? Então, só para vocês diferenciarem essas coisas, de que um demônio espiritual, jamais se transformaria em um demônio, ou seja, um alienígena demônio, para correr atrás das pessoas, para coletar material de DNA, para coletar sangue, para fazer pesquisa genética, que é exatamente tudo isso que eles estão fazendo, que eles fazem no mundo há milhares de anos. Então eu espero que vocês estejam entendendo o ponto que eu quero colocar para vocês, de que os demônios são para atormentar o espírito, a vida da pessoa, para realmente levar a vida daquela pessoa para o mal, para destruir aquela vida. E um alienígena, né, que afirmo e reafirmo que a gente não sabe o que é, nenhum e nem outro, mas vamos colocar como todo mundo chama de alienígena. Um alienígena, se fosse um demônio, não faria essas experiências, não ia dentro de naves, não iam correr atrás das pessoas, não iam imobilizar as pessoas para coletar esses materiais, não iam fazer pesquisas com seres humanos, com animais, que nem a história do chupacabra, que eles coletavam o sangue dos animais, de cachorro, de boi, de vaca, de qualquer tipo de animal. O animal ficava totalmente seco, sem sangue, e a gente não pode afirmar que isso são coisas de demônios. Ou seja, os demônios foram lá, capturaram o animal, colheram o sangue dele para quê? Então, galera, essas pessoas, vocês que são fanáticos em religião, eu peço para que vocês abram mais a mente de vocês, para vocês pararem com esse fanatismo radical e que vocês passem a observar mais as coisas, que vocês se atentam mais à realidade, a essa realidade, porque as pessoas que sofreram esse tipo de situação, de um ataque alienígena ou de uma visão alienígena, elas sofrem até hoje. Muitas pessoas não conseguiram se livrar das memórias das coisas horríveis que elas passaram. Mas justamente por quê? Porque falta informação, e a maioria dessas informações são arquivadas, como o caso do vídeo anterior, como o caso da Operação Prato, em que as Forças Armadas do Brasil, do Exército Brasileiro, arquivou todo o material captado lá pelo coronel Uirangi Holanda e sua equipe lá no Amazonas. Esse material foi arquivado, não foi divulgado, não foi estudado por pessoas, por profissionais competentes, e nós ficamos à mercê do quê? À mercê desses acontecimentos e sem ter a real certeza do que está acontecendo, sem ter a real certeza do que aconteceu lá no passado, do que acontece no presente, do que vai acontecer no futuro. Então nós não podemos juntar alienígenas com demônios, porque são coisas totalmente diferentes. Alienígenas são seres, digamos que sejam alienígenas, a gente não sabe. E demônios também a gente não sabe o que é, mas são coisas, são assuntos totalmente distintos. A gente não pode juntar os dois e falar que os dois é uma coisa só, que os dois são demônios, porque um age espiritualmente e o outro
ele faz pesquisa materialmente. Ele coleta dados materialmente. Beleza, galera? Então eu espero aí ter elucidado este assunto para vocês. Espero que vocês consigam, essas pessoas que são fanáticas em afirmar que é uma coisa só, que tudo é coisa do demônio, que tudo é coisa do Satanás. As coisas não são bem assim. Nós precisamos dividir a realidade da crença. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da razão, mas por eu ter passado por muitas experiências, hoje eu ensino as pessoas a fazer o que? A separar uma coisa da outra, analisarem as coisas, duvidem das coisas, não vão meter na cabeça em tudo, afirmando que é tal coisa. Primeira coisa que vocês têm que fazer é analisar, dividir as situações, aí depois que vocês tiverem provas, depois que vocês tiverem evidências, aí vocês afirmam que é tal coisa. Mas nesse caso, vocês não podem juntar as duas coisas e afirmarem que é uma coisa só. Beleza, galera? Então se inscrevam no canal, compartilhem essas informações com as pessoas que necessitam dessas informações. Fiquem com Deus e um grande abraço no coração de vocês.